Olá pessoal, mais um vídeo no canal e a gente trouxe em primeira mão aí a informação envolvendo Fabrício Bruno. Ele fica no Flamengo, mas ele fica porque ele não quis ir, o Flamengo recusou a proposta. A gente vai explicar todas as situações envolvendo esse assunto aí, todos os bastidores, e eu vou querer saber a opinião de vocês, inscritos aqui no canal, sobre essa situação. Tem também Bruno Henrique, que pode desfalcar o Flamengo por até 3 jogos na Libertadores, por conta da expulsão infantil no último duelo do Flamengo na competição. Falaremos sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Eu acho que o Bruno Henrique precisa conversar um pouco com o Davi Luiz, porque o comportamento dele no último jogo do Flamengo diante do Milionários não é nada normal. Muito pelo contrário, até me estranhou, porque o Bruno Henrique não é de fazer o que ele fez. Para quem não sabe, ele entrou nos minutos finais da partida, no segundo tempo, um jogo já resolvido, Flamengo já com a classificação decidida, e o Bruno Henrique levou um cartão amarelo bobo, e logo depois ele deu uma entrada criminosa no adversário e levou o vermelho direto. Por ele levar esse vermelho direto, ele foi denunciado pela Conmebol em um artigo, que é o mesmo artigo que deixou o Marcelo, do Fluminense, suspenso por 3 jogos. Na fase de grupos, o Marcelo acabou dando uma entrada sem querer no adversário e causou a fratura na perna do adversário. Na ocasião, o Marcelo ficou suspenso por 3 jogos. Agora, eu já havia mencionado para vocês que a Conmebol não pega leve nesse tipo de situação. Eu achava que o Bruno Henrique poderia pegar até 2 jogos, ou seja, ficar fora das oitavas de final da Libertadores, e ele pode pegar até 3 jogos. Mas, Venê, ele pega 3 jogos, Flamengo eliminado nas oitavas, como é que faz? Aí ele cumpre na próxima competição organizada pela Conmebol. Mas é um jogador que em algum momento pode fazer falta, sim. Vi muita gente falando, que bom, vai ficar fora. Gente, as oitavas serão em agosto. Vocês não sabem qual será o cenário do Flamengo em agosto. É um jogador que pode ser importante, sim, embora esteja vivendo um mau momento com a camisa do Flamengo. Mas isso vai acontecer por culpa apenas exclusiva do jogador, que teve uma atitude injustificável. O que ele fez dentro de campo, nada justifica. Nada. Excesso de vontade. Gente, por favor, injustificável. E eu ainda vi torcedores no Maracanã aplaudindo o Bruno Henrique na saída. Aplaudir por quê, gente? Eu não sou sommelier de torcedor, não vou ficar aqui dizendo como o torcedor tem que se comportar dentro do Maracanã. Mas aplaudir o Bruno Henrique depois do que ele fez, ele só prejudicou o Flamengo. Não prejudicou nem só ele, não. Ele prejudicou o Flamengo, que não terá um importante jogador nas oitavas de final da Libertadores. Imagina se o Flamengo pega o Palmeiras nas oitavas de final, Atlético Mineiro. Estou dando 2 exemplos aqui que serão bem difíceis. O Fluminense, que será um adversário difícil. Mas lamento o que o Bruno Henrique fez, prejudicou demais o Flamengo. Vamos falar agora do assunto principal desse vídeo, Fabrício Bruno. Como a gente trouxe em primeira mão, quando a gente estava a caminho do SBT, Fabrício Bruno disse não ao West Ham. Desistiu de ir para o West Ham, desistiu de ir para o futebol inglês. Mas por que, Venê? O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, agradecer ao Gabigol, que me deu essa assistência aí. Para quem não sabe, o Gabigol na zona mista, depois do jogo contra o Milionários, quando estava passando na zona mista, atrás do Fabrício Bruno, ele brincou com a imprensa, querendo chamar a atenção, obviamente dizendo, informação importante, Fabrício Bruno fica no Flamengo. Todo mundo, os jornalistas que estavam ali presentes, riram, obviamente não acreditaram em nada no que o Gabigol falou, levaram na galhofa, levaram na brincadeira, só que eu, na minha curiosidade, eu sempre fui curioso, graças a Deus eu considero isso uma virtude, sobretudo porque eu sou um jornalista, eu acho que o jornalista ele tem que ser curioso. Eu, curioso, pensei, gente, o Gabigol não é amigo pessoal do Fabrício Bruno, isso é uma informação que eu tenho, não faz o menor sentido o Gabigol brincar sobre isso. Por que ele brincou sobre isso? E aí eu fui apurar e descobri que o Gabigol ele não estava brincando, ele estava falando a verdade. E pessoas dentro do Flamengo, inclusive, disseram que ficaram incomodadas com isso, porque era um assunto extremamente importante, envolvendo a vida profissional de um outro atleta
que ele não tem nenhum relacionamento de amizade, apenas um relacionamento profissional. E aí o Gabigol brincou com isso, eu consegui apurar todos os detalhes, tanto é que eu trouxe ontem que o Fabrício Bruno estava desistindo da ideia, e hoje a gente trouxe a informação que ele desistiu oficialmente, comunicou ao West Ham, comunicou ao Flamengo. Antes de mais nada, o Flamengo não vai forçar nenhuma saída do Fabrício Bruno, embora fosse um valor absurdo para um zagueiro de 28 anos, uma operação que poderia chegar a 15 milhões de euros, que seria 13 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 de bonificação, o Flamengo não vai forçar nada. Deixou a decisão nas mãos do atleta e o atleta decidiu. Se fosse num outro momento, o Flamengo precisando muito do dinheiro, eu acho que a reação da diretoria do Flamengo seria totalmente diferente. Eu acho que poderia até, entre aspas, dar uma forçada para o jogador aceitar. Nesse caso, não vai fazer nada. O jogador decidiu não ir por questões, digamos, pessoais, familiares. Conversou com a esposa. Isso, quem me passou foi uma pessoa do West Ham, que foi a resposta que o West Ham teve do atleta. Conversou com a esposa, o atleta percebeu que na ponta do lápis ele iria ganhar a mesma coisa, porém ia morar numa cidade com custo de vida muito maior. Existia a preocupação da dificuldade da adaptação da família, ele tem filho pequeno, então teve toda essa preocupação com a questão financeira e também com a adaptação ao futebol inglês à Inglaterra. E aí o Fabrício Bruno até tentou receber um aumento, uma proposta melhor financeiramente, mas o West Ham bateu o pé, falou, não, a gente não vai oferecer mais nada, é isso, pronto. A questão é o seguinte, gente, não é o West Ham que está oferecendo pouco, é o Flamengo que paga muito bem, a verdade é essa. O Flamengo paga tão bem que faz um jogador com 28 anos, zagueiro, que nunca atuou na Europa, dizer não ao West Ham, clube que disputa a Premier League. Vocês têm noção quantos jogadores gostariam de estar na pele do Fabrício Bruno, gostariam de ir? Eu não estou aqui criticando o Fabrício Bruno, cada um toma a decisão que quer, cada um toma a decisão que acha que vai ser melhor para ele e para a família dele. Vene, você iria? Eu iria na hora, porque botando na ponta do lápis, tem outros pontos também que são intangíveis, como a oportunidade de aprender inglês, a oportunidade de conhecer uma outra cultura. Ele não iria ficar para sempre, ele poderia ir, embora fosse um contrato de 5 anos, se não adaptasse, ele poderia voltar ao futebol brasileiro. Eu iria, mas entendo o lado do Fabrício Bruno, cada um sabe o que é melhor para si. E financeiramente falando, se ele pensa que ficar no Flamengo é melhor, tudo bem. E outra, ainda tem a janela de transferência que ainda vai abrir. Na cabeça dele, ele pode receber mais propostas financeiras melhores do que essa oferecida pelo West Ham. Então, Fabrício Bruno fica à disposição para o clássico contra o Vasco no domingo, 4 horas da tarde, e fica a dúvida se o Léo Pereira retorna. Quem não deve ter gostado muito é o Léo Ortiz, né, que ia se tornar titular absoluto. Agora, com o Fabrício Bruno ficando, o Léo Ortiz continua, portanto, como reserva, pelo menos na minha visão. Diz aí, torcedor, Fabrício Bruno tomou a decisão correta? Você iria? Você não iria? Foi bom para o Flamengo? Não foi bom para o Flamengo? Quero a opinião de vocês, tá bom? E aí, nação rubro-negra? É um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre os próximos passos do Mengão após o clássico com o Vasco. Temos algumas novidades sobre os planos da diretoria para os jogadores uruguaios. Então fiquem ligados para não perder nenhum detalhe. Depois do embate clássico com o Vasco, o Flamengo já organizou o início de um intervalo de 11 dias sem confrontos. Após o jogo no domingo, às 16 horas, no Maracanã, os atletas terão 3 dias seguidos de descanso. A retomada dos treinos está agendada para quinta-feira pela manhã. Durante esta pausa, o Flamengo enfrentará ausências significativas, como a do chileno Eric Pulgar e possivelmente dos uruguaios Varela, Vina, De La Cruz e Arrascaeta. A presença desses jogadores nas próximas partidas dependerá da convocação de Marcelo Bielsa, ainda não divulgada. O clube está ciente da possibilidade de perdê-los e já está se preparando para isso. Pulgar fará sua última partida pelo Flamengo antes da Copa América contra o Vasco, no domingo. Após isso, ele se juntará à seleção chilena para a competição continental. O Chile enfrenta o Paraguai em um amistoso no dia 11 de junho. Em relação ao quarteto uruguaio, o Flamengo ainda tentará garantir o retorno deles para o confronto contra o Grêmio, no dia 13, no Maracanã. Arrascaeta, De La Cruz, Vina e Varela estão todos cotados para disputar um amistoso entre México e Uruguai na próxima quarta-feira.
É importante ressaltar que o Flamengo precisa da autorização da seleção uruguaia para ter esses jogadores de volta antes de se apresentarem definitivamente para a disputa da Copa América. Em busca do NR Campeonato, o Flamengo ocupa a terceira posição no Brasileirão com 11 pontos somados. E aí, nação rubro-negra, o que acharam das últimas notícias sobre o Mengão? Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo e compartilhar este vídeo com outros torcedores apaixonados pelo Flamengo. Inscrevam-se no canal para mais conteúdos exclusivos sobre o nosso querido rubro-negro. Até a próxima!